Continuamos aqui na casa de Adjane e Wando, conhecendo a história deles que já dura 23 anos. E a Adjane vai falar sobre um outro momento difícil que vocês enfrentaram juntos, né? Exatamente. Então, em 2019, né, minha mãe ainda estava com a gente ainda. E aí eu tive simplesmente uma dor, né? Inchou, assim, suspeita de apendicite. E eu fui para o hospital, né? O médico tudo suspeitou que seria apendicite, tanto que eu cheguei de manhã me lembro que foi dia 14 de outubro de 2019, né? No dia 15 foi que eu cheguei, né, lá. E eu fui atendida, aí o médico suspeitou desse apendicite, fez, né? Vamos adiante fazer, faltava 16 dias para viajar para um congresso em Maceió, mas aí ele conseguiu fazer, né, o vídeo e me liberar para ir para a viagem. E depois de uma semana eu recebi o resultado. E realmente da saúde foi um resultado bem difícil, porque foi confirmado um tumor neuroendócrino, né? Esse tumor, a cada 100 mil pessoas, 7 tem, é bem raro. E ele só dá quando está em metástase, né? Então, nossa, e ele, que susto! Até a minha ginecologista disse que foi a dor abençoada que eu tive. Porque ele nasceu no apêndice, né? Um canto que tem muitas bactérias. E a partir disso, né? Descobriu. E não era o apendicite que estava inflamado, ele nasceu dentro do apêndice. Apêndice aí teve, né, os sintomas de apendicite. Alguns sintomas, né? Porque só foi a dor. Os outros exames deu tudo normal. E aí eu fiz cirurgia, ele lá me acompanhou. E realmente, né, deu positivo. Não precisei fazer nem quimio nem rádio. Na época eu tive que trancar o mestrado, porque como os exames demoravam muito, né? Minha orientadora pediu pra gente trancar por 6 meses. E aí eu chorava muito, né? E ele, eu não vi ele chorar em nenhum momento, viu? Não sei se chorou, mas uma palavra que ele disse a mim foi muito forte, né? Ele olhou pra mim e disse assim: Adjane, onde é que tá teu Deus? Né? Você tá na igreja, né? Que eu faço parte da pastoral da liturgia, né? Dos ministros da comunhão. E ele olhou pra mim e disse, né? Aonde está seu Deus? Não é só na alegria, não. É nesse momento. No momento da prova, né? E realmente, né, ele teve nessa parte, não, no nenhum momento ele baixou a cabeça, pelo contrário, né? Se ele ficou triste, eu não sei. Na minha frente ele não estava, em nenhum momento, né? Mas me deu muita força, graças a Deus não fui fazer quimio nem raio. Tirou só o apêndice. Só apêndice, né? E os exames que eu faço até hoje, né? E tem um médico também que eu coloco, que é uma maravilha, um psicólogo, né? Dr. Luiz Vitor, que realmente, né, ele tem uma palavra que ele disse a mim, que até hoje fica gravado, que ele disse assim, que eu disse a ele fazia 15 dias que eu estava sem dormir, né, com o resultado, depois da cirurgia, né, que é químio, toda a gente, da saúde a gente já sabe todo o processo, né. E ele disse assim, ô Adjane, você estava dormindo e comendo antes? Eu disse, estava, doutor. Aí ele disse assim, como é que a gente tira teu problema e tu adoece, Adjane? Né? Então assim, ele disse, você foi uma pessoa diferente, né, o pessoal descobre e faz cirurgia. Você fez a cirurgia e descobriu o problema. Só que a gente retirou esse problema. Então você tá bem, né? Então assim, e como eu disse, tudo difícil na vida é um aprendizado, né? A partir disso eu mudei minha alimentação, né? Eu já quase pouca coisa eu uso açúcar, né? Deixo o açúcar só para quando eu for para algum evento, um doce assim, mas na minha alimentação diária eu já tirei o açúcar, tenho uma alimentação mais que menos carboidrato, né? E tudo isso é um benefício, né? Então, mais uma vez, né? Vocês passaram juntos. Juntos passando por essa, né? E assim, todo o exame, né? Antes disso, porque eu aparentemente estava bem, né? Mas estava trabalhando, né? Porque o médico, né, não sei, ainda não tem diagnóstico para fazer a quimio nem rádio, dependendo dos exames, demorava muito o exame naquela época. Tem um exame que só fazia com a equipe de do Rio Grande do Sul, né? Então demorou mais de 2 meses para a gente fechar o diagnóstico, assim, fechar não, o tratamento, né? Mas deu tudo negativo, né? Até hoje eu faço acompanhamento, mas assim, ele sempre tem do meu lado, né? Então assim, foi bem difícil. Como sempre, como sempre no momento que eu não pude ir, o médico lá dela não estava comigo. Ou seja, porque é assim, todos os médicos que ela vai, você tá junto, tá né? junto, tá junto mesmo. Tá junto para tudo. Porque nós fizemos um contrato com Deus para justamente viver até a fim. Obstáculos a gente vai ter sempre. E eu acho que para o momento de hoje é raro.
estou dizendo que não tem a pessoa, não. Tem muita gente ainda, assim, como eu, melhor do que eu, mas é raro, está ficando raro as coisas. Os valores estão muito confusos, muito né? complicado. Tanto hoje, quando uma mulher ou um homem sai de casa para se encontrar com o seu oposto, sofre, viu? Sofre para encontrar. E dá graças a Deus. Encontra muita gente para... Eu digo que é fácil encontrar gente para sair para a rua, para passear, para se comprometer. Né? E nas dificuldades, né? Porque também isso é importante, né? Não é só uma alegria. Eu acho que um casamento longo é justamente esse processo de superar. Desafio, né? Às vezes até comento com ela, às vezes, né? Inclusive, eu estava até falando um negócio que eu até comentei com ela, um negócio que eu vi aí, sobre a questão da... eu gostaria de ser solteiro novamente, não é? Por qual motivo? Porque, como solteiro, eu namorava com ela, não tinha preocupação nenhuma. O namoro não tem preocupação, Quando casa, aí deixa de namorar, deixa de ser um namorado. Porém, a gente tem nossos desafios, né? Ali constantes. Então, assim, costumava dizer que lá como solteiro era bom demais, né? Quer dizer, mesmo empurrado com a minha mãe, mas era bom quando chegava lá, né? A dificuldade era só o deslocamento. Eu sou meio preguiçoso para essas coisas assim. Né? E a gente também, assim, para os casais, né, que estão iniciando também, e o que estão, né, assim, uma coisa que é formar, né, a família, a questão também da interferência das familiares, né? Eu acho que a gente precisa desse espaço, né? Precisa desse diálogo, né? Porque às vezes vem situações que é o casal que tem que resolver, né? Mas, na verdade, eu acho que somos casais que tem que chegar e dizer para os pais, né, os limites dele. Porque se não der limite, eles vão infiltrando. Né? E aí, daqui a pouco, toma conta da situação. E aí interfere numa coisa que não cabe. Não cabe, né? Então, assim, eu, particularmente, em relação à minha mãe, eu boto uma barreira. Não, deixa aqui. Deixa aqui que eu resolvo. Só teve sua vez. Isso. Seu momento de testar isso foi seu. Agora deixa a minha vez. Ela sempre dizia, deixe as avós ser avós, né? Pai e mãe somos nós, né? Ele sempre dizia isso. Porque cada um tem o seu momento, né? E é preciso, né? Nessa parte, né? A avó para brincar, mas a questão de, claro, dar um conselho para gente dos pais, né? Só tem um detalhe aqui, ó. Todo casal, início, tá? Adrenalina tá. Aí aquela preocupação, aquele cuidadozinho, aquela coisa toda, mas vamos ver o dia a dia, se aquilo ali amadurece. Vira amor ou vira repúdio. Né? Ou seja, fulano faz isso, puxa, vamos fazer, e por que você não aceitava? E agora por que não está aceitando? Justamente, porque, né? E aí volta para essa coisa que você perguntou, né? Sair da condição de solteiro para se comprometer com alguém implica em deixar, você vai ter que deixar algumas coisas que você tinha de vantajoso na vida de solteiro, para ter vantagens, né? Para ter coisas que só na vida de casado. Eu diria o seguinte, ó, no meu caso específico, né? A gente, enquanto namoro, enquanto noivado, eu era um tagarela, né? Eu conversava muito mesmo. Então, eu era aquele cara que ficava procurando coisa para fazer reflexão. Né? Então, não mudou nada. Né? Você continua sendo aquela pessoa que puxa a reflexão, tudo que tiver pela frente. Ótimo, né? Maravilha. E isso é que alimenta as pessoas. Porque, às vezes, você, devido a um estresse, naquele momento você não aceita. Mas assim que baixar o sangue, né? É verdade. Respirar o sangue, aí você começa pensar melhor. Não é? Vem a razão, né? Então é isso. Eu acho que quando você. Isso é normal, isso é bem natural. Quando você tenta explicar alguma coisa para uma pessoa e percebe que aquela pessoa não está aceitando, lembre-se que você está fazendo o seu dever. Não é? Não é porque ele está achando que ele não está aceitando que você vai desistir. Não, você faz o seu dever de casa. Eu estou dando as coordenadas. Aí a pessoa lá, tudo bem, mas aquela pessoa, que muita gente não gosta de dar o braço a
torcer. Aí quando chega lá na frente, aí você vai perceber É. que ela repensou, vai pegando. Às vezes nem parte lembra que foi dessas você que disse, mas você vê que ela está seguindo alguma coisa naquilo que você tinha dito. Já aconteceu muito isso, eu percebo isso muitas vezes, entendeu? Inclusive, Eu vou fechar porque a gente já está com 10 minutos. Tem? A gente volta.